Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. E aí, fizeram as atividades de ontem? De que a gente trabalhou ontem? Quem lembra? Tu lembra, Dodô? Não? Afe Maria, Dodô tá super esquecido, hein, gente? A gente trabalhou ontem língua portuguesa, não foi? Onde a gente viu o quê? Os números do substantivo, singular e plural. Não foi? Todas aquelas regrinhas do plural. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Tu sabe, Dodô? Também não. Meu Deus do céu, Dodô não tá sabendo de nada, gente. Tá totalmente desatualizado. Então, Dodô, hoje, tá? A gente vai ver matemática. Matemática, sim. Mas o que, tia Bárbara, de matemática? Múltiplos e divisores de um número natural. Tá certo, gente? Então, a gente vai aprender múltiplos e divisores de um número natural hoje em matemática. Certo? Mas me contem, vocês continuam fazendo a higienização? Muito bem, ó, não esquece, tá? Tem que lavar as mãos, usar álcool em gel e continuar usando máscaras quando a gente sair. Agora de forma obrigatória, tá, gente? Então, ó, vamos lá agora para as nossas operações de hoje, tá certo? Que Dodô hoje tá mais assanhado do que nunca, tá, gente? Eu acho que ele tá meio estranho hoje, né, Dodô? E depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, gente? Vamos lá, né, meus amores, para as nossas operações, que hoje será nas páginas 15 e 16, tá? Então, na página 15, tia Bárbara vai fazer a letra B da primeira questão com vocês, tá? E da página 16, tia Bárbara vai fazer o probleminha da segunda questão, certo? Então, vamos lá. Primeiro, letra B, multiplicação com dois números. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Novamente, vamos multiplicar pelo 3, tá? Aqui a gente coloca o sinal da adição, que a gente sabe que tem que deixar essa casinha vazia. E vamos multiplicar novamente. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vale umzinho. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. E 3 vezes 3, 9. O mesmo resultado do que o de cima. E agora a gente faz o que? Soma. O 9 desse que está sozinho, 9 mais 2, 11. 1 vai 1, tá? 5 mais 2, quanto é? 7. 9 mais 4, quem sabe? 13. 3 vai 1. E 9 mais 1, 10. 103.719. Certo, gente? Agora vamos lá para a segunda questão da página 15, que é um probleminha aí. Vamos lá. Resolva o problema. Em uma escola, há 16 salas de aula. E em cada sala tem 22 bancas. Quantas bancas tem em toda a escola? Então, se na escola tem quantas salas? 16, que cada uma tem quantas bancas? 22. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar, certo? 2 vezes 6, 12. 2 vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 6, 12. 2 vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. A gente faz o que agora? Soma. 2 desce, porque está sozinho. 3 mais 2, 5. E o 3 também desce, porque está sozinho. Então, quantas bancas tem na escola? 352 bancas. Certo, gente? Então, vamos lá agora para o nosso conteúdo de hoje, que é matemática. Vamos lá? Bom, gente, como vocês sabem, hoje vamos falar sobre os múltiplos e divisores de um número natural. Certo? Então,
O que são múltiplos, tia Bárbara? Múltiplos, gente, são o produto de uma multiplicação de um número por outro número natural qualquer. Como assim? Por exemplo, 2 vezes 4. Um número multiplicado por um número natural qualquer. No caso aqui, o 2 multiplicado por 4, que é igual a 8. Então, significa que 8 é múltiplo de quem? De 2 e de 4. Porque a gente multiplicando ele por 2 vezes 4, ele é 8. Ou então, 4 vezes 2, ele também vai ser 8. Certo, gente? Então, para a gente descobrir um grupo de múltiplos, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai multiplicar um número natural qualquer, por exemplo, como 2, tá? Ou como 4, ou até como o próprio 8. E o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar ele por quem? Por 0, por 1, por 2, por 3, até os números infinitos. Por quê? Porque os múltiplos, gente, eles não têm fim. Eles são números infinitos. Então, por isso que muitas vezes aqui a gente coloca a reticências, como tia Bárbara botou aqui, tá? Porque os múltiplos são números que não têm fim. Ou seja, grupos de múltiplos, multiplicar por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 3000. E a gente coloca o quê? A reticências, porque ele não tem fim. Certo, gente? É a mesma coisa aqui, ó. Porque não tem fim, que a gente pode multiplicar 2 vezes 0, 0, certo? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, certo? 2 vezes 1000, 2000, certo? 2000, 2 vezes 10.000, 20.000. Ou seja, gente, ele nunca tem fim. Enquanto a gente vai encontrando números que a gente possa multiplicar, a gente vai encontrando sempre múltiplos. Então, a gente sempre diz que os números múltiplos são infinitos. Ou seja, não tem fim. Por isso a gente no final utiliza o quê? A reticências, tá certo, gente? Vamos lá agora ver outras formas da gente descobrir outros múltiplos, certo? Vamos lá. Agora vamos lá, né? Continuando os múltiplos, tá? Então, o 0 é um múltiplo de qualquer número. Por exemplo, 1 vezes 0, ele vai ser sempre 0. 10.000 vezes 0, ele vai ser 0. Então, o 0, ele é múltiplo de qualquer número, certo? E aqui, ó, todos os números são múltiplos de 1. Por exemplo, 2 vezes 1, 2. 20 vezes 1, 20. Ou seja, 10 vezes 1, 10. 1 milhão vezes 1, 1 milhão. Certo, gente? Sempre, ou seja, o 0, ele é sempre um múltiplo de do número, tá? Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. E também o número 1, todos os números são múltiplos de 1, porque qualquer número natural multiplicado por 1 vai ser sempre ele mesmo, certo, gente? Então, agora vamos lá ver os divisores, certo? Vamos lá. Divisor. Vamos lá descobrir o que são divisores. A gente viu que o multiplicador são o quê? Produto de um número natural multiplicado por outro número natural. E o divisor agora, vamos lá. Divisor é um número também natural, tá? Que divide de forma exata, tá? Aquele número. Por exemplo, qualquer número natural diferente de 0 é divisível por si mesmo. Como assim, tia Bárbara? É divisível por si mesmo. Ele consegue se dividir. Como, por exemplo, aqui. 4 dividido por 4, 1. 6 dividido por 6, 1. Porque, por exemplo, eu tenho 4 canetas, vamos dizer assim. Eu divido 4 canetas para 4 pessoas, não divido? Então, vai ficar o quê? Uma caneta para cada pessoa, certo? Então, o número, ele sempre se divide por ele mesmo. A mesma coisa são o número 6. Eu tenho 6, vamos dizer 6 lápis, certo? Eu posso dar cada lápis desse a 6 pessoas também. Não posso? E cada pessoa vai receber quantos lápis?
1. Então, 6, eu posso dividir ele por 6 pessoas também. Como o 4, eu posso ter 4 objetos e dividir entre 4 pessoas, cada um recebendo 1, certo? Por isso que isso quer dizer que o número que é diferente de 0, ele é divisível por ele mesmo, certo, gente? Então, gente, o número 1, ele é divisor de qualquer número natural. Como assim, tia Bárbara? Por exemplo, 5 dividido por 1, 5. Por quê? Eu tenho 5 objetos, quero dividir eles 5 comigo mesma, uma pessoa. Então, eu mesma vou ficar com o quê? Com os 5 objetos. Então, vai ser o quê? Ele vai ser, mesmo ele sempre sendo dividido por 1, vai ser sempre o próprio número natural mesmo. Como aqui, 5 dividido por 1, 5. 9 dividido por 1, 9. Lembram que a gente disse que lá nos múltiplos, o número de múltiplos, o grupo de conjunto de múltiplos, eles eram infinitos. Quanto mais números a gente tinha para multiplicar, mais apareciam, que a gente usava reticências para mostrar que eram infinitos. Pronto, já nos divisores, isso não acontece. Nos divisores, ó, o conjunto dos divisores de um número natural, ele é finito, ou seja, tem fim. Enquanto os múltiplos a gente encontra, quanto mais números a gente tem para a gente multiplicar, mais eles vão aparecer múltiplos. Já nos divisores não, eles são o quê? Limitados, eles têm fim. Ou seja, eles vão ter um número que até ele mesmo vai ser possível dividir, certo? Agora a gente vai ver quais são e como a gente faz para a gente descobrir esses divisores limitados, certo? Vamos lá. Vamos lá agora ver o quê? Os divisores do número 10, tá? Pra gente ver se eles são ilimitados ou limitados, como tia Bárbara falou, que são os divisores, certo? Então, vamos lá. Quando a gente divide 10 por 1, quanto é? Eu tenho 10 objetos, divido com uma pessoa, fico com quantos objetos? Continuo com os 10 objetos, certo? Então, 10 dividido por 1 são 10. 10 dividido por 2, eu tenho 10. Divido eu com vocês, com duas pessoas. Então, cada um vai ficar com quanto? Com 5 objetos, certo? Então, 10 dividido por 2 são 5. Eu tenho 10 objetos e divido 5 com vocês, certo? Com 5 pessoas. Então, cada pessoa vai ficar com quantos objetos? 2 objetos, certo? E se eu tenho 10 objetos e divido esses 10 objetos com 10 pessoas, cada um vai ficar com quantos objetos? 1. Então, 10 dividido por 10 é 1. Então, a gente pode dizer que os divisores de 10, tá? São 1, 2, certo? 5 e o próprio 10, certo, gente? Por que, tia Bárbara, são por 1, 2, 5 e 10? Porque, gente, a gente viu que para dividir 10 e ele ser exato, lembram que os divisores, eles precisam ser exatos. Então, para eles continuarem sendo exatos, eles só vão ser possível a gente dividir o 10 até o 10. Por exemplo, se fosse por 5, a gente só ia poder dividir o 5 por quem? Por 1 e por ele mesmo. Porque a gente não pode dividir 5, por exemplo, com 7 pessoas. Ia ficar uma conta o quê? Inexata. E nos divisores, a gente viu que eles precisam ser sempre o quê? Números exatos, resultados exatos, certo? Por isso que a gente pode. Por exemplo, a gente não pode dividir 10 por 3. Porque se a gente for dividir assim, ó, 10 dividido por 3, a gente não vai ter na tabuada de 3 um número exato para dividir 10. A gente vai procurar o quê? O aproximado, que é quanto? 3. Então, ó, 3 vezes 3, que é igual a quanto? 9. 9 menos 10 menos 9 fica quanto? 1. Fica sobrando aqui um resto, tá vendo? Então, a conta fica o quê? Inexata. E já quando a gente divide o 10 dividido por 5, na tábua de 5 não tem um número que multiplicado por 5 dá 10? Qual é? O 2. 5 vezes 2, 10.
10 menos 10, 0. Ele fica o quê? É exato. Então, por isso que os divisores, eles são limitados, tá? E eles só conseguem dividir até eles mesmos. Por exemplo, se for para dividir o 10, vão ser, como a gente sabe, 1, 2, 5 e 10 até ele mesmo. O 2 seria 1 e o 2, que só ele mesmo, certo? E assim, sucessivamente, tá bom, gente? Vamos lá para a continuação. E, como tia Bárbara já falou a vocês anteriormente, o maior divisor de um número natural é ele próprio. Como a gente viu na divisão de 10, lembram? No divisor de 10 é o quê? 1, 2, 5 e 10. E no de 15? A gente pode dividir 15 por 1? Pode, né? 15 dividido por 1, ele mesmo 15. 15 dividido por 2, na tabuada de 2, tem algum número multiplicado exato que dê 15 na tabuada de 2? Não, né? Mas tem na tabuada de 3, 3 vezes quanto? 5, que é igual a quanto? 15. Então, a gente pode ver os divisores do número 15. Por exemplo, 1, que é por ele mesmo, né? Pelo 3, que a gente já viu que pelo 2 não dá. Pelo 4, a gente pode ter algum número na tabuada de 4 que multiplicado dá 15? Não, tem um que dá o quê? 12, que é o 3, e tem o 4 que dá o 16, não é isso? Então, no 4 também não é divisor de 15. 15 não é divisor de 4, certo? Na tabuada de 5, a gente tem algum número que multiplicado dá 15? Tem. Quanto é? 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, o número 5 também é divisor do numeral 15. Na tabuada de 6, 7, 8, 9, 10, a gente vê algum número que multiplicado dá 15? Não. Na tabuada de 10, a gente também não tem, porque a gente vê se for 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20, já passou. Então, é ele mesmo, o próprio 15. Então, sempre o número, tá, maior de um divisor vai ser sempre ele mesmo, tá? O maior divisor de 10 foi o número 10, foi ele mesmo. E o maior divisor do numeral 15 é ele mesmo, ou seja, o 15. Certo, gente? Então, o que foi que a gente viu hoje aqui? A gente viu os múltiplos e divisores de um número natural. A gente viu que os múltiplos são o quê? Números que multiplicados por outro número natural, ele vai ser o quê? Sempre um número natural. Como tia Bárbara deu o exemplo, 4 vezes 2 é igual a 8. 4 é um número natural, 2 é um número natural e 8 também é um número natural, certo? Então, a gente viu o quê? Que um número multiplicado por 1 vai ser sempre ele mesmo. O número multiplicado por 0 vai ser sempre igual a 0, lembram? E que os múltiplos são o quê? Infinitos, ou seja, eles não têm fim. Já os divisores, a gente viu o quê? Que são uns números divididos por outros números que deem de forma o quê? Exata, e que eles são o quê? Números limitados, ou seja, eles têm fim. Como a gente viu aqui, né, que os números divididos por 1, ele vai ser sempre ele mesmo também, né, gente? E que a gente, quando for procurar o maior número do divisor de um número, sempre será ele mesmo, como a gente viu aqui no exemplo do número 10, número 15, que os seus maiores múltiplos eram eles mesmos. Certo, gente? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido, tá, meus amores? Qualquer dúvida, a gente tira lá no nosso Google Meet. Tia Bárbara espera vocês hoje à tarde, certo? No Google Meet. E também espera vocês agora na nossa aula também de amanhã, tá? Do nosso YouTube. Tá bom, meus amores? Então, ó, grande beijo. E eu espero vocês amanhã, tá? Tchau, tchau.